5 fatos da cidade, neste dia 19 de abril, dia do índio. Nosso entrevistado de hoje, uma pessoa de origem síria, lamentavelmente, às vezes considerado como turco, mas ele até vai explicar num dos blocos por que essa confusão que é feita entre sírios, libaneses, palestinos e turcos. Professor de inglês, casado, atua há muitos anos no ramo do turismo e conhecido popularmente em toda a cidade de Manaus e por diversas gerações que tiveram a oportunidade de acompanhá-lo em viagens internacionais, é o tio Akram. Na realidade, todos de uma família comum, Isper, Aziz e Akram, e também ele vai explicar num dos blocos isso. Fez administração, trabalhou muitos anos também ali na atividade do comércio, no centro da cidade, com o pai dele, com a mãe dele, e também ele vai contar uma das histórias sobre isso. Muito obrigado por ter vindo, Akram. Assim que os seus amigos o chamam, vou lhe aproveitar para fazer a mesma deferência. Akram, a primeira história, eu queria que tu explicasse o tio, né? Porque tio é uma coisa que todo mundo assim, tio, ninguém gosta de ser chamado de tio, né? Mas isso ocorre por causa da questão do turismo. Então me conta essa história do porquê tio Akram. Muito bem, meu amigo Durango. Aliás, gosto de me chamar de tio Akram também. Você pode me chamar só de Akram, pode me chamar de tio Akram porque eu pago para ser tio. Eu sou o único cara que faço questão de ser tio porque esta é a minha marca. Bom, esta história começou, na realidade, lá no início dos anos 80, quando eu fui conhecer a Disney. A Disney naquela época em Orlando, tá certo? A Disneylândia na Califórnia, mas eu fui para a Disney de Orlando com a Simone, minha esposa, para conhecer o parque do Magic Kingdom, que é o parque onde está aquele castelo da Cinderela. E tinha só naquela época o Magic Kingdom, se eu não me equivoco, o SeaWorld. Mas quando entra nesse parque, coisa gigantesca, o cara entra, fica fascinado, é lindo ver aquele negócio, você já se perde, porque você quer entrar em todos eles ao mesmo tempo. Eu sentei e digo, puxa vida, quão complicado é conhecer esse parque com aquelas diversas atrações. Aí eu estava sentado, olhando aqueles mapas que eles entram pra gente, tudo em inglês, né? Então eu digo, pô, o cara que vem do Brasil não vai entender nunca. Eu já tinha uma noção de inglês, tinha feito faculdade nos Estados Unidos. Aí eu olhei, poxa vida, se alguém tivesse a ideia de guiar ou me levar atrás de um grupo, pô, ia ser muito mais fácil entender como é que anda dentro desse parque. Aí, de repente, passa na minha frente a minha ideia. Eu digo, pô, aí uma bandeira com um grupo atrás. Digo, porra, bacana. Digo, Simone, vamos atrás desse grupo. Peguei a Simone e fui seguindo a bandeira. De longe, lógico, tô vendo que o grupo parava, não explicava, falava por tal, atração e tal. E eu disse, puxa, que ideia bacana. E pronto, e ficou na minha cabeça aquela ideia. E vi que era Stella Barros, a bandeira. Possivelmente a maior empresa naquela época no Brasil. Naquela época, já não existe, aliás até voltou, mas já tinha acabado. Naquela época era a maior empresa de turismo de Disney. Tá? Sempre foi a Stella Barros, sempre foi para a Disney. Feito isso, vim para o Brasil. Naquela época eu estava na Zona Franca ainda e continuei na Zona Franca. Mas a ideia na minha cabeça continuou. Disse, pô, vou fazer uma agência de viagem para Manaus. Lembra que Manaus, na época, não tinha agência de viagem especializada em Disney. Por quê? Mas, Akram, deixa eu te interromper, mas parece que montar agência, eu até me lembro que eu conheço outros amigos meus, era muito difícil ter uma agência de muito turismo. Complicado. Naquela época você tinha um limite por número de pessoas na cidade. Você tinha uma carta patente. Mas o pessoal da Embratur, quando eu fui com a ideia de eu quero montar uma agência de viagem, eles disseram o seguinte, olha, tem uma alternativa. Existem os municípios onde você pode ter uma única agência. No mínimo uma agência. Então, eu digo, muito bem, eu quero montar uma agência no município, porque eu quero trazer uma agência para Manaus, para fazer Disney. Aí tu queria fazer o quê? Uma filial depois? Eu montaria a agência na matriz, teria um tempo de maturação, para 3 ou 4 meses, e dali você montaria uma filial em Manaus, contando que a tua matriz fisicamente estivesse neste município. E onde foi? Em Tefé. Praça Santa Teresa, 115, dentro do hotel. E o nome? Akram Turismo. Por que Akram Turismo? Akram Turismo, porque ninguém coloca nome de agência com o seu nome. Mas eu tentei ver como é que era Stella Barros, e podia ter colocado Akram Isper. Então, eu coloquei Akram. Não fui por Akram Isper Turismo, porque era muito complicado. E coloquei como Akram Turismo. E ficou sendo assim. Abri a agência em Tefé, comecei a vender passagem aérea como todo mundo vende. Lembra-se de Tefé, porque escolhido era estratégico. Em Tefé tinha voo da Varig. Fazia Manaus, Tefé, Tabatinga. Tá certo? Então, para mim, eu operava esses voos, porque naquela época era maravilhoso vender passagem aérea.
Porque se pagavam 10% de comissão. Hoje não existe uma comissão em passagem aérea. Então eu vendia Manaus Tefé, vendia Tabatinga. E vim para Manaus e montei então a tal da agência em Manaus, da Acre Turismo. Digo, pô, mas vou montar a agência para fazer Disney, que não tinha Disney. E disse, poxa, como faz isso aqui? Peguei e liguei para a Estela Barros, em São Paulo, e falei assim, eu queria conversar com alguém que pudesse me dar uma orientação, estou de Manaus. Eu disse, bicho, não interessa Manaus para a gente. Eu disse, então vocês precisam de guia, porque eu queria entender como funcionava. Conhecer o modelo do negócio. O modus operandi do cara, fazer a operação inteira. Se temos guia e tal, eu me inscrevi no curso de guia e fui para São Paulo fazer com a tia Augusta. Tia Augusta. Exatamente. E matamos a charada. Matamos a charada. Aí fui lá com a tia Augusta, fiz todo o curso de guia, fui ser guia auxiliar em Orlando, fui com a bandeira atrás. Tu com a bandeirinha e mochila? Tudo atrás. E aprendi como funcionar, quais eram os parques. Naquela época o parque era tão grande que a Disney era feito em 2 dias cada um. Hoje você faz em meio-dia, tá certo? E assim foi que foi criado. Que ano foi isso? 1984. Opa, então 30 anos? 30 anos agora em Manaus, fazendo Tio Acre. E a experiência da Disney ficou a tua marca também, né? Minha marca, porque eu fui para a televisão, forcei a marca, depois botei o tio, porque, aliás, uma coisa interessante, eu sou o único tio de Disney, né? Todo mundo é tia. Tia Augusta, tia Tereza, tia Zinha, tias estão todas vivas. Essas tias começaram comigo todas vivas, porque são todas, nós fomos em reunião de tio todos os anos. Eu sou o único tio, e todos são tia. Porque é o tio que leva, é o tio da colégio. Naquela época tinha aquela estrutura de tia. Não, é minha tia, hoje não existe mais esse negócio, mas era tio, por causa da Disney. Porque eu montei a Disney de forma que você possa mandar o teu filho para uma excursão a Disney só. E com segurança, Com segurança. Então eu coloco médico, coloco tesoureiro, coloco 2 guias em cada grupo. Então essas coisas eram importantes naquela época. Porque era muito caro ir para a Disney. Muito. Hoje barateou muito. Mas era muito caro na época. Então você mandar pai, mãe, vó, tia junto, o pai disse, não, mandar minha filha. E começou a ideia de trocar a Disney por 15 anos. E virou esse sucesso que foi. Tu não poderia nem mensurar quantas milhares de jovens, adolescentes você levou nesses anos todos? Olha, eu só posso dizer o seguinte, estou levando neto. Já está explicado. Né? Estou levando neta. Agora levei o neto. Tio, essa é minha neta. Eu fui com o senhor quando tinha 15 anos. Daqui a pouco passa o nosso breve comercial e estaremos de volta com o Tio Akram para o segundo bloco. O DD Channel é um projeto de comunicação resultado da fusão das empresas The Voice Mídias Integradas, Perspectiva Tecnologia da Informação e Editora Mídia.com. Além do programa 5 Fatos da Cidade, realizado em parceria com o Grupo Em Tempo, o DD Channel também terá outras produções que serão exibidas exclusivamente nas mídias sociais. Em breve, todos os nossos projetos e produtos estarão disponíveis ao mercado. Curta agora a nossa fanpage, assine o nosso canal no YouTube e fique por dentro de todas as novidades sobre o DD Channel. DD Channel, conteúdo de qualidade e credibilidade. Cinco fatos da cidade com o Tio Akram, nesse dia 19 de abril. No primeiro bloco, o Akram conta da onde surge o Tio Akram, né? Eu vou continuar agora chamando de Tio Akram. Tio Akram, famílias árabes, famílias de descendência palestina, síria, todas atuam praticamente no universo do comércio. E seu pai e a sua mãe não deixariam de trabalhar com isso. Eu queria que tu me contasse um pouco da atividade comercial de vocês, não no início do século XX. Eu queria buscar o início da Zona Franca e do comércio de Manaus. Me conta como é que foi essa experiência tua ali como menino ajudando os teus pais e o que era essa Zona Franca comercial. Muito bem. É interessante notar que, como você colocou bem, nós, quando todos os imigrantes vêm para cá com aquela vontade louca de crescer aqui dentro. Então meu pai não deixou de ser parte dessa história. E eles aprenderam o seguinte, filho tem que ir para a lojinha. Então eu estudava no Colégio Brasileiro, meu pai me botava na lojinha, depois do colégio, ia para a porta da loja, fica lá olhando os clientes passar ou tentar vender alguma coisa. Meu pai tinha loja na Zona Franca, meu pai tinha loja na rua Henrique Martins, onde era o comércio de roupa de Manaus naquela época. Eduardo Ribeiro, Joaquim Sarmento, tem a Henrique Martins, todas as lojas estavam lá. Com o advento da Zona Franca, 68, 69, 70,
Papai começou a importar produtos do Panamá. Que produtos, por exemplo? Naquela época ainda estava incipiente, mas coisas que faziam muita falta no Brasil. Tipo, roupas, tecido de seda japonesa, tecido para paletó, pitex, terilene, guarda-chuva daqueles japoneses que abria e fechava, eletrolas Belé, aquelas que você toca assim com rádio, aquelas eletrolas, aquela coisa mais fantástica, sabe? É o primeiro Walkman que tinha era aquela eletrolinha Belé. Quem sabe que você usa agora com o teu rádio, teu televisão? Quem que tem aquela eletrola, levava um disco, colocava, todo mundo escutava, pô, era maravilhoso. E isso que nós vendíamos, aquilo era um negócio forte, muito forte. E o teu pai foi o quê? O primeiro já? Papai foi o primeiro a pensar em... Porque todos iam abrir, mas papai foi o primeiro a importar. Ele foi no Panamá e trouxe... Podemos então colocar na história do Amazonas que o seu pai foi o... Foi o number one. Por que foi? Porque ele foi o primeiro a ter a vontade de chegar no Panamá. E onde era a loja dele, exatamente? Na Zona Franca, exatamente no meio, Rua Henrique Martins, 150, entre a Joaquim Sarmento e a Eduardo Ribeiro. Consegue lembrar as lojas do lado? Do lado tinha a Presidente, que abriu com o papai, tipo, um ano depois. Já estava lá o cara, um cearense. Vendia o quê? Zona Franca. Zona Franca também. Porque quando o papai abriu, todo mundo foi para lá. Porque Zona Franca é uma coisa interessante. Quando se abre a Zona Franca, em qualquer lugar do mundo, tem pessoas profissionais em Zona Franca. Eles sabem que abriu a Zona Franca em Manaus, eles saem vindo de todos os lugares do mundo para lá. Porque é a chance que você tem de ganhar dinheiro. Então vem para cá e começa a vir a concorrência forte. Então quando abriu a Zona Franca, o papai abriu a loja dele, o pessoal vai aonde é que está o comércio. Então abre-se em volta do... Aí faz um efeito Exatamente. cascata. Aí vem Eduardo Ribeiro, aí não tem mais lugar para ficar caro o ponto, o cara vai correndo para as periféricas. Era uma fortuna, né? Era uma ter um ponto. Fortuna. E vão para as periféricas. Aí vai para Eduardo Ribeiro, 7 de setembro, de Guilherme Moreira, Doutor Moreira, Martins ficou para lá, aquela área, e acabou por ali também. Agora deixa eu te perguntar uma coisa, como é que fazia a venda? Como é que o turista chegava nas lojas? Muito bem. O grande mercado era o mercado de turismo de compras, vindo de navios de turismo. Na época tinha... Consegue lembrar algum nome do navio? Lembro, porque era uma empresa brasileira que tinha comprado, feito 3 navios de turismo, que era o Princesa Leopoldina, Princesa Isabel e tinha mais uma princesa, e Rosa Fonseca, desculpe, Rosa Fonseca. Esse navio vinham, cada semana, ficava 3 dias em Manaus e subia pela costa. Era um cruzeiro marítimo, de Manaus ao Rio de Janeiro. Aí o pessoal ia lá para a porta, então, ali no porto. Todo mundo esperava o navio chegar. Porque aí disputado, né? Disputado, cartãozinho na mão do cara. Olha, minha loja é melhor. Tal. Panfletos, né, comerciais. Igual é interessante que o navio chegava aqui domingo. Às 6 da tarde, na hora de você ir para o Moranguinho, para dar uma paquerada. E já era, então. Já foi. O papai mandava a gente lá para distribuir cartão. Ia distribuir o cartão e corria de volta para a loja, para continuar a vender os produtos. E essa era a Zona Franca daquela época. Deixa eu lhe perguntar, e o hábito da siesta da tarde ali, morreu? Acabou. Acabou porque é o seguinte... Que era um hábito cultural do amazonense, normal, né? A gente ia almoçar em casa na hora do almoço. Todas as lojas fechavam, não era a minha loja. Tudo que era loja fechava, porque todo mundo morava perto. Ia a pé para cá. Do ladinho. Pra cá, almoçava, tirava uma siesta. Lembra que não tem ar-condicionado. É verdade. Você tem que, claro, dormir, tinha umas árvores mais bacanas, você, um ventilador e voltava às 2 da tarde para trabalhar. Com a Zona Franca, você tinha que rodar, porque está todo mundo vendendo, né? Tu não tem que parar. Você está com a loja aberta, tem que parar vendendo. Então, almoço na lojinha, na parte de trás, na base do Boia Fria. Todos nós fomos Boia Fria naquela época. Agora, vinha de casa comida, não era... Como era o nome, repete o nome da loja do teu pai? Casa Rosana. Casa Rosana. Aí trabalhava quem lá? Eu, mamãe, papai, minhas irmãs eram pequenas, não. Mas tínhamos 300 funcionários, era grande, era muita gente. E quando começou essa disputa de preço, como você falou, como é que é essa coisa de você não entrar numa guerra que você, no final, ia perder? Ou seja, muito desconto, como é que tu conseguia manter um ponto de equilíbrio com o teu vizinho vendendo o mesmo produto que o seu? Pois é, isso é interessante porque ali apareceu a primeira, porque quando a Zona Franca chegou, você não tinha, cada um vendia roupa, outro vendia outro tipo de roupa, então não tinha concorrente. Mas na Zona Franca todos vendiam a mesma coisa. Então, o que aconteceria? Você começou a aprender a vender serviço. Olha, você vem comprar comigo, eu te levo para o hotel. Eu levo tuas coisas e entrego no navio. A operação começou a ficar inteligente. Exato, porque o preço
Era muito pequeno. Você ganhava no volume. Perfeito. Entendeu? Entendi. Então, essa era a grande história de Manaus. Manaus foi trabalhada desse sentido, depois foi criado. E muitas pessoas que vieram para Manaus, Zona Franca, ficaram em Manaus. Como a família Pi, como nós, como... Sabe, muita gente ficou em Manaus. adotaram Manaus. Muita gente em Manaus, na Zona Franca, e ficaram como nossos grandes investidores, grandes educadores aqui. Valeu. Daqui a pouco, então, 60 segundos, 2 comerciais, estaremos de volta com o tio Acra contando mais uma história, agora das famílias árabes, das famílias palestinas, sírias, como chegaram em Manaus e como era o hábito de vida no dia a dia deles. Rapidinho. O DD Channel é um projeto de comunicação resultado da fusão das empresas The Voice Mídias Integradas, Perspectiva Tecnologia da Informação e Editora Mídia.com. Além do programa 5 Fatos da Cidade, realizado em parceria com o Grupo Em Tempo, o DD Channel também terá outras produções que serão exibidas exclusivamente nas mídias sociais. Em breve, todos os nossos projetos e produtos estarão disponíveis ao mercado. Curta agora a nossa fanpage, assine o nosso canal no YouTube e fique por dentro de todas as novidades sobre o DD Channel. DD Channel, conteúdo de qualidade e credibilidade. Cinco fatos da cidade com o tio Acra. Tio Acra, agora eu vou chamar um bloco que não é uma história em si, mas eu quero aprender também. Quando os árabes, até os judeus, né, vieram para a Amazônia por causa da borracha, até o século XIX, mas muitas famílias vieram aí no século XX, principalmente na questão da Primeira Guerra Mundial, nós tínhamos o problema da dissolução ou da reorganização dos Estados-nações, o Império Otomano e tal. E até eu saí de muitas famílias que quando saíram de lá para vir para vários outros locais do mundo, Estados Unidos, Brasil, Argentina, saía com carimbo de turco, né? Na realidade o cara não era turco, ele era sírio, ele era palestino, ou ele era libanês e tal. E a tua família me parece que aconteceu a mesma coisa. Mas me conta um pouco a origem da tua família, do teu bisavô, quem veio para cá, aonde foram morar, possivelmente Praça dos Remédios, e como é que era a vida, o cotidiano. Tá contigo aí a história das famílias e até essa história que as pessoas têm que saber do sobrenome, que árabe não tem sobrenome. Teu, por exemplo, tu é Isper Akran. Exato. Aí então tu é filha de né? Exatamente. Me conte isso. É interessante notar que no século retrasado, antes da virada do século, todos vieram fugidos do Oriente Médio para uma vida melhor. E como tu explicaste, não existia o Oriente, tudo era o Império Otomano. Todos aqueles países, tá? Que não existia o Líbano, era Síria, Kuwait, Arábia Saudita, nem o Kuwait existia. E todos faziam parte do Império Otomano. Quem saía de lá, saía com passaporte turco. Quando chegava no Brasil, naturalmente o cara era turco, não era sírio, não era iraquiano, não era nada, era turco. Então... Que fica com uma pecha negativa, né? Porque ninguém gosta de ficar com o cara que colonizou. Quem gosta de colonizador? Ninguém. Ninguém quer chamar de turco. Turco é a tua mãe. O cara fala na hora. Exatamente. Então, só tem um turco em Manaus. Quem é? O Átila da Rico Táxi Aéreo. É o único turco de Manaus. Verdadeiramente turco. Verdadeiramente da Turquia. São os turcos de verdade. Então nós somos árabes. Quer dizer, da língua árabe. Somos lá do Oriente Médio. E... O teu bisavô era sírio. Então, o que acontece? Quando vinham para cá, eles saíam de lá para ir para a América. A América vem dos Estados Unidos até o Peru. Tudo é América. Então, muitos pegavam o navio, os caras enganavam as pessoas lá na ponta. Não sabia nem onde ia embora. Não, descia na América. Um tio meu desceu na Argentina, pensando que estava chegando em São Paulo, e ficou na Argentina. Muitos ficaram assim e vinham ficando, se espalhavam porque o cara enganava o agente de viagem. Agente de viagem enganava, né? Lá naquela ponta, e chegava aqui o cara, pô, doutor, não é aqui, cadê meus parentes me esperando na ponta? Não tá, o cara tá na Argentina, mas era América. Tudo que era fora lá era América. Mas como tinha meus tios, meu tio desbravador, que é o tio Zé Antônio Tuma, ele casou com a irmã de meu pai, e veio para cá em 1890, alguma coisa. Que é mania de árabe, né? Casar entre si, né? Casa entre com primos, si. né? Porque tem segurança saber como é que o cara age. Porque casa-se. Não se casa porque é manter errado. É porque tu sabe como eu ajo e que tu vai me aceitar melhor. É uma questão de sobrevivência de casamento. Isso é uma teoria que depois a gente discute. Veio para cá e fui trazendo os irmãos, os parentes, os amigos, e chegando aqui no Brasil.
O primeiro a chegar foi meu tio Zé Antônio Tuma, que casou com a irmã do meu pai, e depois foram chegando os outros Abraim, que é o tio Abraim, que é filho do meu avô, do meu bisavô. Esse veio para Manaus. E esse tio Abraim é o pai do Issa, é o pai do Karan, é o pai do Isper. São os grandes, o Isper é o grande sheik de Manaus. E foi ficando em Manaus. Então, todas essas pessoas vieram da Síria. E somos todos da mesma linha. Da mesma árvore. Da mesma árvore. E os Aziz entram onde aí? O Aziz entra por causa da minha tia Maruche, que casou com o Aziz. Tá certo? O Aziz da Beth Aziz. Perfeito. Tá certo? Não é o Aziz do Omar. Que é com 100 E. Mas é o mesmo Aziz, porque Aziz é Deus. Tá certo? Mas é porque o palestino, eles são muçulmanos, nós somos católicos. Nós somos ortodoxos romanos. Então, eles usam o Aziz, mas só por causa de escrita, porque ninguém sabe escrever. Escrever Aziz, o Aziz é o mesmo Aziz, o mesmo nome, mas não é sobrenome. Lembra que quando chega na imigração, aquele pessoal que ela leva de imigração, que é assim, como é seu nome? Ah, meu nome é Durango. E o seu sobrenome? Não tenho. Qual é o nome do seu pai? Duarte. Então ficou Durango Duarte. Mas, na verdade, a tua linha familiar é o cara que foi o sheik da terra, que é o tal do Isper, que é o meu sobrenome, porque foi ajeitar para ser Isper. Mas todo o Abraim, todo o Tuma, todo o Aziz e todo o Isper são a mesma raiz. E todos, então, aqui ocuparam, vamos lá, vamos falar agora um pouco de Manaus, ocuparam ali a Praça dos Remédios, né? Todos nós íamos para lá, porque lá era onde estavam todos os parentes. Então você fica perto dos teus parentes, tem segurança estar perto, você troca... Até no início morava na mesma casa, até conseguir um local. Dava uma moradia pro cara, mas ajeitava a casa pro outro, comprava uma barata, dava um aluguel uma bacana, pagava por ano, entendeu? E todos nós trabalhávamos na Praça dos Remédios porque estava perto do porto. Por que perto do porto? Porque lá vendia pro Ribeirinho. Nosso negócio é vender para o interior do estado. Tu lembra da cidade flutuante? Lembro. Eu morava na Praça do Remédio. E lembro como foi tirada a cidade flutuante de lá. 66, né? 66. Foi quando foi tirado. Eu tinha 12, 13 anos de idade. E já trabalhava? Eu, naquela época, na barraca. O papai tinha uma barraca no mercado. Antes de montar a loja Lá na Henrique Martins. Até lá tinha uma barraca no mercado. Vendia roupa também. Vendia essas aviárias. E como é que era a vida de vocês à noite, final de semana? O que vocês faziam? Falavam entre si no idioma? Como é que era? Porque, veja bem... A comida, como é que era? Porque acontece, na Praça do Remédio, não tinha... Manaus, naquela época, não tinha luz. Tinha luz por 2 horas. Não tinha televisão. Então, o hábito era o quê? Fechava a loja, jantava-se, a comida árabe para todo mundo, que só comia esse árabe naquela época. E ia-se para frente da casa do mais velho, na casa do tio Zé Antônio Tuma, que era o mais velho. Todos eles sentavam todas as pessoas na frente e iam bater papo até às 9 da noite, e quando já cansavam, iam dormir. Mas falava-se árabe, escutava-se música árabe, nós não, os moleques falavam em português, mas naquela região todos falavam árabe, comiam árabe. E como é que se vestiam? Normal? Normal. Aí, normal. Só porque chegava muita gente, muita gente chegava com roupa árabe ainda, mas depois iam se abrasileirando. Mas o correto era até usar a roupa árabe, né? Que é muito mais adequada que a roupa que nós usamos, né? Ou eu estou falando bobagem? Não, está falando certo, porque não tem nada por baixo. É porque as pessoas não sabem desse detalhe, né? Agora, Acra, para fechar esse bloco, essa turma foi se dispersando ao longo dos anos, mas muitos ficaram aqui, né? Não, todos estão aqui. Todos ficaram aqui? Ninguém saiu de Manaus. Ah, tá. Todos estão em Manaus, só que o que acontece? O árabe tem uma coisa interessante. Eu não consegui estudar, mas meu filho tem que estudar. Então ele investiu tudo no estudo dos filhos. Então todos os árabes daquela época são formados. O teu pai fez isso contigo. Comigo. Tu foi estudar nos Estados Unidos, né? Também, o pai dos outros também. Então todos os meus parentes, meus amigos, são hoje pessoas que estão na vida política, cultural, social da cidade. Valeu. Daqui a pouco, mais um intervalo e voltamos com o tio Acra para o 4º bloco dos 5 fatos da cidade. O DD Channel é um projeto de comunicação resultado da fusão das empresas The Voice Mídias Integradas, Perspectiva Tecnologia da Informação e Editora Mídia.com. Além do programa 5 Fatos da Cidade, realizado em parceria com o Grupo Em Tempo, o DD Channel também terá outras produções que serão exibidas exclusivamente nas mídias sociais. Em breve, todos os nossos projetos e produtos estarão disponíveis ao mercado. Curta agora a nossa fanpage, assine o nosso canal no YouTube e fique por dentro de todas as novidades sobre o DD Channel. DD Channel, conteúdo de qualidade e credibilidade. Cinco fatos da cidade no 4º bloco com o tio Acra. Mas agora, se você quiser se inscrever no nosso canal no YouTube para assistir os programas que já foram ao ar aqui no SBT aos sábados às 12h30, é simples, youtube.com/Durango Duarte Channel.
Agora, se você quiser entrar em contato com a nossa produção, contato@ddchannel.com.br, você pode ser um dos nossos entrevistados. Tio Acra, historinhas de viagem, eu quero fazer uma, até porque eu faço uma homenagem a ele, ao Jaime Lobato, né? Que é aquelas viagens mais rápidas do turismo brasileiro. Me conta aí uma história dele que, na realidade, se repete 2 vezes ao longo da vida dele, né? O Jaime é uma pessoa interessante. O Jaime tem uns arrojos, assim, maravilhosos. Ele... Gostamos de cassino. Gostamos daquele clima de cassino, aquela luz, aquele barulho e tal. E... há uns 20 anos atrás, tinha um voo da Varig, que fazia Manaus, Los Angeles. Direto? Direto. Era o voo que fazia Tóquio. E que luxo, hein? Luxo gostoso. Pegar o avião de noite, chegava de manhã lá, já estava dentro do cassino naquela hora. E eu vendia para todo mundo esse voo para Los Angeles, quem ia para São Francisco, quem ia para Tóquio, e comecei a operar Las Vegas. Porque o negócio estava... Las Vegas não tinha essa luz não, toda. E o Jaime pegou e falou assim, vou lá e vou arrebentar o cassino e volto. Fechar, vamos comprar, vamos fazer. Saía numa sexta-feira às 3 ou 4 horas da manhã, o Jaime comprou 3 noites de hotel, então teria segunda-feira aqui em Manaus, tranquilo. Para minha surpresa, chego à noite lá na Praça do Ideal, lá está o Jaime. Aí tu perdeu o avião. Perdeu o voo, né, Jaime? Que foi que tu chegou atrasado? Disse, não, já fui e já voltei. Tipo, mas como foi e já voltou já? Fui lá, meio-dia, entrei no cassino, 2 da tarde, estava liso, peguei o avião de volta, voltei para Manaus. Fazer o quê? Ver Circo de Soleil em Las Vegas? Não satisfeito. Recentemente. Agora, há 2 semanas atrás, o Jaime me liga, vou para Las Vegas arrebentar. Mesmas palavras. O Jaime, se você... Só mudou a rota, só que via Panamá. Só mudou a rota, via Panamá. E não só isso, que eu tenho um pêndulo do cassino se eu pegar o Jaime dia de sorte. Porque do jeito que ele é arrojado, ele quebra todo mundo. Um dia ele vai dar uma pancada. Dá uma porrada. Saiu daqui, pegou o voo para Las Vegas via Panamá, chegou no Panamá meio-dia, às 6 da tarde e voltou. Mesma coisa, Tiago. Alisei, estou voltando. E voltou o Jaime para Manaus no dia seguinte. Agora, esse ramo de turismo tem algumas coisas imprevistas, né? Esse nosso de fretar avião, por exemplo, tu freta o avião de uma companhia internacional. Dá um atraso, já pode criar uma confusão, porque tem as pessoas esperando no aeroporto. Parece que tu tem uma história, porque como tu já faz Aruba há muito tempo, até tu quiser contar como é que é Aruba, essa história de Aruba ser o teu segundo maior produto, possivelmente, ou não o segundo, mas está entre os 2 principais, de dar problema, atrasar, e confusão para cá, o avião não chega, não vem para Manaus. Me conta uma dessas historinhas aí. Olha só, o voo fretado, avião, você vê, o cara acabou de agora ter que posar de frente, de bico e tal. Avião é avião, depende de tempo, depende de autorização, depende de tripulação, depende de tudo. Quando você freta um avião, você freta com todas as autorizações da ANAC, freta da tripulação, o tipo de comida que tem a bordo, se bebe, não bebe e tal. Eu faço o avião porque é um avião... Os meus passageiros são passageiros da mais alta... Quilate. Social, político e financeiro. Então são pessoas que se conhecem já em Manaus. Viajo porque, na realidade, eu não vendo turismo, Durango. Eu vendo networking. As pessoas vão para viajar comigo para estarem juntas na praia. E faz os grupos, né? Tem a turma que vai para o cassino, tem a turma que vai só para a praia, tem a turma que vai para as compras. Pronto. Tá comigo, sabe que na praia vai encontrar com o Durango, vai bater um papo com ele, quer discutir um pouco, tomar um uísque, tomar uma champanhe mais tarde. Então, na realidade, o que eu vendo é exatamente isso. Eu vendo a relação entre pessoas. Contratei o avião da Aeroaruba. E eu tenho uma coisa comigo, que eu só saio da minha casa para ir para o aeroporto quando o avião decola da cidade de origem onde eu fretei. Eu freto de vários lugares do Caribe, para não pagar as pernas vazias. Liguei para Aruba, o avião saiu, o avião acabou de decolar. Então eu peguei, eu moro perto do aeroporto, e vou direto para o aeroporto. Não deu 5 minutos no avião, num carro, me ligaram, o avião voltou. Não temos autorização da ANAC, a ANAC não permitiu o avião pousar em Manaus. Jesus. Na minha cabeça estou vendo a imagem do saguão do aeroporto, todo mundo já tomando isso, se abraçando, como é que vai. Check-in já feito. Já está no embarque, já estão já com as malas já tinham descido. Já estão lá, já com meu amor, já está se abraçando, hoje nós vamos jantar lá no Chematilde, já está todo marcando a noite. E eu tenho que chegar, digo, e agora o que eu faço? Digo nada. O que eu digo? Nada, eu vou dizer o quê? Eu vou já, na minha cabeça, vou chegar, vou me tirar um tiro no meu braço, eu tiro o outro, me joga para cima, me fura, me manda embora.
Cheguei na sala de embarque e disse assim, Você atenção, não te gente. joga um praga depois que Praga aconteceu um depois. acidente. Pois é, aí eu digo, gente, eu tenho aquela coisa, atenção crianças, tio Acre, boa tarde, bom dia e tal. É o seguinte, o avião não vem. O pessoal olhou assim, como não vem? O avião não vem, não foi autorizado, voltou para Aruba, eu vou agora ligar para Brasília e consigo autorização. Já botei 50 táxis lá fora, tenho 50 quartos no Tropical. Quem quiser ir, pega o táxi, vai para o Tropical e aguarda minha informação. E esperei a porrada vir. Para minha surpresa, ok, tio Acre, foi todo mundo embora. Ninguém pulou. Eu fiquei olhando assim, égua. E tu conseguiu autorização ainda? Consegui às 6 da tarde, liguei meus amigos em Brasília, falei com a ANAC tipo, entendeu qual era o problema, que não tem sentido isso. Às 6 da tarde, o avião voltou, pegou meu pessoal e foi embora para... Chegou um pouco mais tarde do jantar, mas jantamos em Aruba ainda. Agora, só para fechar esse bloco, tem executiva nesse teu voo, né? Tem. É disputada a tapa essa executiva, No né? tapa. No tapa. São só 6 executivas. Só né? 6 executivas. Só tem 6 executivas. O pessoal quer... Os que disputam a executiva geralmente é bala na agulha, né? Bala na agulha, porque o cara são as primeiras que vendem, são as pessoas que estão lá. Então, eu sempre dou preferência para os parceiros mais antigos. Tem uma mais turma que fiéis. vai contigo só toda vez, né? Eterno. Tem 30 anos de... Não vou citar os nomes, eu conheço alguns eu que... sou todos- Mas pessoas que viajam, porque, como tu fala, viaja para Aruba, não é para Aruba, é viaja para estar com o tio Acre, com a turma do tio Acre. Perfeito. Essa é a parte bacana da coisa. Porque você tem que entender, não vendo turismo, eu vendo relacionamento. Valeu. Daqui a pouco, então, mais um intervalo e voltamos com o tio Acre para finalizar o nosso programa 5 Fatos da Cidade. O DD Channel é um projeto de comunicação resultado da fusão das empresas The Voice Mídias Integradas, Perspectiva Tecnologia da Informação e Editora Mídia.com. Além do programa 5 Fatos da Cidade, realizado em parceria com o Grupo Em Tempo, o DD Channel também terá outras produções que serão exibidas exclusivamente nas mídias sociais. Em breve, todos os nossos projetos e produtos estarão disponíveis ao mercado. Curta agora a nossa fanpage, assine o nosso canal no YouTube e fique por dentro de todas as novidades sobre o DD Channel. DD Channel, conteúdo de qualidade e credibilidade. No dia 8 de março do ano de 2008, o tio Acre passou por um acidente de trânsito. Esse acidente lhe colocou aí bem próximo do outro lado. Quem sabe você possa dizer que é um dos poucos que retornaram. E ao longo desse período de internação, de recuperação, de cirurgias, tudo, muitos dos seus amigos, aqueles mais sádicos, né, perversos, né, já estavam lhe colocando na lista, né, tipo, esse aqui não vai voltar mais mesmo, vamos arranjar alguém para trocar, vamos substituir ele aqui. Quem sabe também seja a oportunidade de você agradecer a algumas pessoas, não sei por uma homenagem específica, mas eu quero que tu conte exatamente aonde que tu já estava rifado, tu estava limado, entre os amigos e quem sabe entre as famílias pelos maledicentes, né? Meu irmão, a verdade é a seguinte, deixa eu te contar. A experiência não foi nada interessante, ao mesmo tempo uma experiência que você tem que marcar como história de vida. Eu às vezes fico pensando assim, se as coisas devem ou não acontecer. Porque, veja bem, eu nunca vou no aeroporto, a não ser para viajar ou levar meus grupos. Eu nunca fui buscar nem minha mãe no aeroporto. Eu não gosto de dirigir, não dirijo. Tenho um motorista, leva buscar minha mãe, traz minha mãe para lá. Neste dia, numa sexta-feira à noite, Dia Internacional da Mulher, resolvi buscar o meu arquiteto no aeroporto. Arquiteto. Para te ver. Estranho. Tinha vendido minha casa, lá onde está aqueles prédios. Eu sei. Está fazendo uma casa nova. E o arquiteto, amigo meu, que fez o aeroporto de Manaus, não briga com ele, por favor. E estava fazendo o projeto, eu fui lá buscá-lo. Ao ir buscá-lo, não cheguei no aeroporto. E o cara ficou aborrecido porque eu não cheguei a pegá-lo. E ligou para o Acre Júnior, ô tio, vem para cá para o 28 de agosto, que o papai está aqui no 28 de agosto. Essa tal da coluna que você tem lá, não é a coluna, ela tem uma mureta. Eu entrei na mureta. Tu deu no meio, né? No meio da mureta. Rasgou ali o carro, né? Não, rasgou o carro. E por sorte, estava sozinho. Confusão toda, meus bons amigos que brigaram, porque teve duas correntes, o Luiz Mário Peixoto, que é um cardiologista, Sim, é um dos caras que mais brigou, vamos tirar o Acre de Manaus, outros assim, se tirar o Acre morre, aquela história todinha. Me tiraram de Manaus, me levaram para São Paulo, fiquei 3 meses no Sírio-Libanês. Nesses 3 meses, naturalmente, conversei com Deus algumas vezes, negociei a minha volta, porque já tinha encerrado meu caminho.
mas eu negociei fortemente com eles. Pô, deixa eu voltar e tal. Quem sabe não tenha cumprido ainda algumas promessas. Não, algumas promessas tinha que pagar, porque tem que vender o seguinte, porque, veja bem, você aprende um acidente desse aqui, você vê que você não é nada, tá certo? Então você já vai, o que é importante é os amigos, as pessoas que você gosta, as pessoas que gostam de você. E com isso eu voltei. Quando eu voltei para Manaus, eu fui ver as pessoas que gostam de mim. Realmente? E eu vi que tem muita gente que gosta de mim de graça. Porque é importante, de graça. Tá certo? Se eu fosse citar nome, eu vou ser injusto com algumas pessoas. Exatamente. Tá certo? Porque foram muitas pessoas envolvidas, muitos médicos. A equipe médica de São Paulo foi maravilhosa. O pessoal de Manaus que se interveio naquela hora comigo, foi maravilhosa. Mas eu faço parte de algumas confrarias. Porque você gosta disso. Eu gosto. Eu tenho uma confraria de quinta-feira que vai lá no bar do hotel, a gente se junta igual a tua, e a gente vai, bebe um uísque, bate papo com o pessoal do Distrito Industrial, são meus amigos lá do distrito e tal. Tem uma confraria que está eu, Renato, o William, que se juntamos aos sábados à tarde, e tem uma confraria de música. Que você já entrevistou aqui alguns. 3 ou 4 por aqui. Ele já passou por aqui, tá certo? Um de alta, sempre da pessoa da mais alta qualidade. Nesta confraria de música, significa o seguinte: todos nós temos um mês por ano para fazer a sua apresentação. E a gente passa 12 meses se preparando para ela. Porque você faz pesquisa, faz o disco, conversa. É um negócio forte. Então você espera aquele mês é seu. No meu acidente, quais informações que eu já tinha ido fazer confraria com Deus, já estava descartado. rifaram o meu lugar. E já tinha convidado outro. Já tinha outro na minha data. Meu Deus, fizeram isso contigo? Voltei a Manaus, fui de maca para a apresentação. Sério? Isso aí? Outra pergunta, porque quando chegar aqui... Foi de maca? Fui de maca, carregado e botaram lá dentro da... E assim, não, Acra, tu já estás fora. A tua data foi vencida. Aí fizeram uma assembleia, uma reunião de cúpula, me arranjaram uma vaga no meio da outra. Mas já estava rifado. É um tal de um clube de música. Mas ninguém assume quem propôs a tua retirada. Eu acho que foi o Caseiro. O Caseiro. Eu acho. O Caseiro acho que é o Arnaldo Russo. É Ronaldo Russo. Esse moço é um ditador. Eu acho que já apanhou umas 3 vezes aqui no meu programa. Vamos dizer que o programa está feito para bater nele. Vamos bater nele. É mera coincidência. O Arnaldo tem a grande vantagem seguinte: esse clube de música, não sei já falar sobre ele aqui, é um clube de música, nós somos 12 associados, que vem mais de 30 juntos. Estamos há 18 anos juntos. Isso só acontece por causa do Arnaldo. Por quê? Porque o Arnaldo oferece a casa dele e o ambiente, a segurança, a estrutura. E isso faz com que esse clube viva. Não tem esse clube. Somos 12 aficionados por música. Tá certo? Que vão lá e ficam um olhando para cada do outro. Escutando música e ainda escutando o blá, blá, blá das pessoas. Mas o Arnaldo é responsável. Ao mesmo tempo, por ser responsável, tem o poder de veto e de cancelamento das pessoas. Tio Acra, para fechar o nosso programa, primeiro quero te agradecer. Muito obrigado. Eu só queria, por uma questão do que nós tratamos lá atrás, qual é o nome do seu pai e da sua mãe para homenageá-los? Desculpe, é verdade. Tudo, porque nessa época do acidente, meu pai entrou num choque pesadito e minha mãe veio de São Paulo, para que minha mãe mora em São Paulo. Meu pai é Mitânio Zisper. Tá certo? Hoje trabalha comigo, ele mora comigo no hotel, lá no hotel ali no Parque 10. Meu pai é a pessoa que é a minha estrutura. Meu meio de vida, aliás, queria ser exemplo para meu filho, que fosse o que meu pai foi para mim. Minha mãe cuida das minhas irmãs, fica longe, é a minha outra estrutura. Então o árabe tem essa qualidade, um cuida de um pedaço, ele cuida do outro. Meu pai tem 90 anos e está comigo até hoje. E agora, no final do mês, minha filha vai casar e vai comigo para fazer acompanhar minha filha. Sucesso e muito obrigado por ter vindo. É um prazer ao programa. Tudo de bom para você. Muito bom. Aliás, está aqui, é fácil conversar. Aliás, essa é a ideia. Conversamos com qualidade. Obrigado, Branco. Valeu, mais um programa concluído. Espero que na próxima semana, no dia 26 de abril, esteja aqui mais um convidado contando essas histórias da vida, do dia a dia, da cidade. Ou seja, acho que o programa já se justifica com a 12ª edição. Uma boa tarde para vocês.